Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Douglas, da igreja Ágape de Cristo, pastor auxiliar, tendo como pastor presidente aqui o pastor José Luiz. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Tendo em vista aí essa conjuntura mundial, né, da pandemia do coronavírus, resolvemos aqui gravar a escola bíblica dominical para que vocês possam realmente refletir na palavra de Deus, possam adorar a Deus e entender um pouco mais da palavra de Deus. Bem, nós aqui começamos a trabalhar na escola bíblica dominical com o livro que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, né, a carta aos Efésios. Então falamos um pouquinho do primeiro capítulo. Na semana passada falamos do versículo 1 ao versículo 14, e aqui vamos dar prosseguimento aqui do versículo 15 ao versículo 23, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui diz o seguinte: Paulo agradece a Deus e ora, né? É uma oração que Paulo faz, né, nessa parte aqui, de intercessão, e mostrando, né, dentro da oração aqui algumas características do corpo de Cristo, aquilo que o corpo de Cristo tem direito, né, e manifestando assim uma inspiração divina maravilhosa aqui em nome de Jesus. Vamos ler aqui, primeiramente, né, diz assim no versículo 15, né, só para que você saiba só para que você saiba aqui, essa Bíblia aqui é a versão King James, tá ok? Então, em nome de Jesus, vamos ler aqui. Por esse motivo, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós e recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, aqui logo no início, logo nesses 3 primeiros versículos, Paulo manifesta a ideia de realizar realmente uma oração, né? Então ele fala: por esse motivo também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor, né, vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós e recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, aqui ele faz uma exaltação a Deus Pai, né, colocando ele acima de todas as coisas, dizendo que ele é o Pai da glória, vos deu o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, lhe deu entendimento, lhe dê um espírito de sabedoria para que ele possa entender, né, as revelações e conhecer a Deus, né? Porque o importante, temos que entender isso na nossa vida cristã, não é fazer as coisas às cegas, mas ter um entendimento daquilo que você vive em Cristo Jesus. Ou seja, você tem que saber o que está acontecendo, você tem que saber quem Deus é, você tem que saber quem Jesus Cristo é, você tem que conhecer Jesus Cristo. Se você não conhecer a Ele, você vai fazer as coisas a esmo, vai fazer as coisas, né, sem uma noção, sem uma direção. Você vai fazer as coisas porque acha que tem que fazer, ou seja, por instinto. Nós não trabalhamos por instinto, a gente trabalha por fé. E a fé, ela precisa ter um conhecimento para que você entenda, né? E assim a fé possa operar na sua plenitude, porque é importante, entenda o seguinte, irmãos, é importante que você conheça quem Deus é, conheça a vontade dele, conheça o amor dele. Para quê? Para que isso possa ser entronizado em você, realmente você possa receber esse amor dele e você possa transmitir, porque você sabe quem ele é e você sabe qual seria a vontade dele em determinada situação na sua vida. Se você não souber qual é a vontade dele, você não tem como tomar atitudes inspiradas no Espírito Santo. Então, ter um entendimento, né, o espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele é super importante, tá certo? Então, sempre tenha isso em mente. Eu preciso conhecer a Deus e ter o entendimento e ter a revelação para que eu possa conhecer a Ele, né? Então, conhecendo a Deus e conhecendo a Cristo, né, a Deus Pai e ao Deus Filho, né, com certeza você vai ter essa forma de andar cristã, né, com exatidão, com correção, porque você vai saber o direcionamento dele. Mas isso vem por quem? Aqui ele diz, né,
vos dê o espírito de sabedoria, ou seja, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, ele precisa ser constantemente acionado. Acionado como? Por meio de oração, por meio de conversa com ele, por meio da leitura da palavra, tá certo? Você está sempre em intimidade com o Espírito de Deus que foi colocado dentro de você, que foi colocado no seu coração, para que você possa manifestar a presença de Deus e a glória de Deus e ter o conhecimento e a revelação das coisas de Deus, amém? Então sempre pense nessa parte aí, de conhecer a Deus, de saber quem Ele é. Sempre seja curioso nesse sentido. Sempre se pergunte o que Deus faria nessa situação. Espírito Santo, me explica, me direciona. Qual é a direção que eu tenho em determinada situação para que eu possa tomar a atitude a qual o Senhor se agradaria. Então, para isso, nós precisamos do Espírito de revelação. E aqui Paulo fala isso, né, que ele ora para isso. Ele busca isso em oração para que as pessoas em Éfesos, para que a igreja, para que os efésios tivessem esse espírito. Ou seja, sabe qual é a dica para você conseguir esse espírito de revelação, de sabedoria, para ter conhecimento de Deus? É a oração, tá certo? Então se dedica à oração, gaste o seu tempo na oração. A gente gasta o tempo com tantas coisas, com tantas situações diferentes, mas não gasta tempo orando a Deus. Então faça isso, ore a Deus e peça esse espírito de sabedoria, tá certo? E de revelação para que você tenha o conhecimento dele. Precisamos conhecer a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Dando continuidade aqui, no versículo 18, ele fala algo interessante. Ora, ainda que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua portentosa força. Ou seja, ele fala que oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Ou seja, percebe que a gente começou a falar do espírito de sabedoria e de revelação, e já estamos falando dos olhos do coração para que sejam iluminados, ou seja, para que você possa sentir no seu coração, no seu espírito, na sua alma, tá certo? As coisas que Deus tem, né? Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, existem coisas, existem heranças, existem riquezas que Deus tem para as nossas vidas. Mas para isso precisamos estar também com o nosso coração iluminado, né? E isso também vem por oração, tá certo? Não vem por outra coisa, mas pelo Espírito de Deus que nos revela por meio da oração. Então, a oração é um fator importantíssimo aqui. Paulo, ele está batendo em oração, ele está falando sobre oração. Então, eu gostaria que você aproveitasse essa aula, esse momento de reflexão para entender que é importante que as coisas de Deus te sejam reveladas. Para que as coisas de Deus nos sejam reveladas, tanto a você quanto para mim, é necessário que nós dediquemos um pouco da nossa vida em oração. Um pouco eu digo não, né? Mas de dedicarmos assim sempre a oração para que as coisas possam realmente ser reveladas pelo Espírito a nós. Se nós nos dedicarmos, dobrarmos o nosso joelho e buscarmos a Deus, eu tenho certeza que grandes coisas Deus falará conosco, conversará conosco, amém? Nós oramos porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós oramos porque nós acreditamos num Deus, Criador dos céus e da terra, que fez todas as coisas, ao qual nós amamos e buscamos a presença dEle. E sabe qual é o grande poder da oração? O grande poder da oração é quando nós nos dedicamos à oração, nós colocamos a nossa fé em ação e essa oração ela é respondida e o poder de Deus é manifesto. Ou seja, quando há uma interação, um relacionamento com Deus. Então é importante você estabelecer esse relacionamento na sua vida, porque até coisas simples vos serão reveladas, né? Decisões simples serão faladas por meio da oração, amém?
Então sempre tem esse entendimento de oração, de busca com Deus, de conversar com Deus, para que Deus venha sempre a nos mostrar, nos direcionar o nosso caminho, aquilo que devemos fazer, aquilo que devemos proceder no nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele coloca aqui coisas interessantes. Aqui eu li os 3 versículos seguintes, né, que foi do 18 ao 20. Né, ele fala herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Ou seja, a manifestação do poder de Deus, a incomparável grandeza do poder de Deus para conosco. Né? Nos mostrar o poder dele para conosco. Então, eu creio que em nome do Senhor Jesus Cristo é chuva de bênçãos quando você dedica a sua vida em oração. Por favor, irmãos, sejam dedicados à oração, sejam dedicados realmente a buscar a presença de Deus, porque eu tenho certeza que coisas maravilhosas se manifestarão em nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele continua: os que cremos conforme a atuação da sua portentosa força, ou seja, uma força maravilhosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar aqui, né, no versículo 20, né, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas também da mesma forma, né, na que há de vir. Ou seja, o que ele fala aqui? Que o poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e entronizou e colocou à sua direita nas regiões celestiais, né, ele está acima de toda potestade, ele está acima de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio. Ou seja, o poder de Deus, ele está acima de todas as coisas, de todas as coisas, irmãos, entendam isso, de todas as coisas. Então o poder de Deus é enorme, nós não temos como mensurar isso, amém? Então ele tem todo o poder, né? Ele diz aqui, e todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, ou seja, não somente na atualidade, dos que aconteceram no passado, mas daqueles nomes que hão de vir ainda, que hão de ganhar fama, que hão de ganhar repercussão mundial até. Então, acima daqueles que hão de nascer ainda, né, todo o poder de Deus está acima de todas as coisas. Olha só que maravilha. Ele era, ele é, ele continuará sendo para todo sempre, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que bênção, que maravilha, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 22 e 23 ele diz assim: também sujeitou todo o que existe debaixo dos seus pés. Eu designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há. Eu concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Amém, irmãos? Sabe o que ele está dizendo aqui? Aleluia, o apóstolo Paulo está nos passando aqui a mensagem. Primeiro que ele está dizendo que também sujeitou tudo o que existe, né, e designou Jesus como cabeça sobre absolutamente tudo que há, e concedeu à igreja, que é o seu corpo, ou seja, Cristo é o cabeça da igreja, né? Além de Cristo ser o cabeça de todas as coisas, ele é o cabeça da igreja, e a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância, né? Ou seja, ele concedeu à igreja que Cristo fosse o cabeça da igreja, que Cristo fosse a direção da igreja, que Cristo fosse aquele que guiasse a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que eu aprendo com isso? Que a igreja, ela precisa, ela necessita, né? A igreja não é o templo, a igreja não é o local de culto, a igreja sou eu, a igreja somos nós, a igreja sou eu e você. Então, nós precisamos da direção divina
para as nossas vidas, para que nós sejamos, né, abençoados e direcionados no caminho certo, né? E ele fala aqui, a plenitude daquele que satisfaz tudo, ou seja, a plenitude, o que é a plenitude? A plenitude são todas as coisas, ou seja, né, é o poder, né, é tudo isso para satisfazer tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Ou seja, o cabeça da igreja, ele tem a plenitude de todas as coisas para poder direcionar nossa vida, para poder nos abençoar, para poder tomar conta desse mundo que hoje tem passado uma situação muito complicada com essa questão do coronavírus. Eu tenho certeza que, em nome do Senhor Jesus Cristo, isso vai se solucionar. Nós, igreja, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Precisamos estar iluminando as pessoas, precisamos estar dando gosto às pessoas que muitas das vezes, diante dessa dificuldade, têm se passado, né? Tem passado momentos aí de pânico, de tensão, né? Pessoas que até realmente têm tido aí desequilíbrios, né? Psicológicos em virtude aí de questões com medo desse contágio, mas a igreja está firme, a igreja está forte, a igreja está em oração, a igreja está buscando, a igreja está perseverando, crendo que essa situação vai passar em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que a igreja vai ser passar ilesa para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que ele levou sobre si todas as enfermidades, né? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós já fomos sarados, nós não vamos ser sarados. Já aconteceu. O verbo ele está no passado. Já aconteceu. Então, existe saúde para a sua vida, existe milagre de Deus para a sua vida, existe cura divina de Deus para a sua vida. Então, persevere em oração. Continue firme na promessa, continue orando, continue buscando a presença do Senhor para esses tempos difíceis, porque eu tenho certeza que Deus é aquele que guarda, é aquele que protege, é aquele que nos livra de todo mal. Amém? Então que Deus possa poderosamente continuar abençoando a sua vida, continue firme nas promessas do Senhor, porque eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a sua vida, que se você continuar firme nestas palavras, nestas mensagens aqui que nós estamos falando nesta manhã, em nome de Jesus. Bom, como eu gravei esse vídeo aqui, é um vídeo curto, logicamente. Se nós estivéssemos na aula bíblica, nós estaríamos falando muito mais, mas eu tenho certeza que esse resumo, né, vai dar para você meditar na palavra de Deus, vai dar para você aprender mais de Deus em nome de Jesus. Então, continue firme, leia a palavra de Deus, continue meditando nela no dia de hoje. Aproveite o dia de domingo, que muitos não trabalham, e estejam firmes nas promessas do Senhor. Amém? Então, você que recebeu esse vídeo aí, passe para os irmãos da Ágape de Cristo aí, para que possam meditar nesse dia de hoje na nossa escola bíblica dominical a respeito do assunto. Amém? Que Deus possa abençoar, continuar abençoando a sua vida. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana de trabalho. Estaremos aqui com vocês, né, orando em oração, intercedendo sempre pelas vossas vidas. Mas eu gostaria de encerrar com uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por esse momento em nome do Senhor Jesus Cristo, onde podemos meditar um pouco na Tua Palavra e aprender mais dela, Senhor. Senhor, ilumina os nossos olhos, como foi falado, Senhor. Senhor, que Teu Espírito, Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação nos revele, Senhor, que nos dê conhecimento de Ti, Senhor. Precisamos Te conhecer mais e mais, precisamos Te adorar mais e mais e Te buscar mais e mais em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja conosco, nos guarde, nos proteja, nos livre, né, desta situação, Senhor. Lógico, Senhor, que devemos vigiar, devemos guardar as recomendações das autoridades, mas eu tenho certeza, Senhor, que o Teu poder, Senhor, se manifesta em nós, Senhor, para nos dar saúde e nos manter saudáveis, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que te pedimos e te agradecemos, Senhor. Intercedemos por cada irmão, Senhor, que de repente está, Senhor, naquele grupo de risco, Senhor, mas que o Senhor guarde ele, salve a vida dele, Senhor, que o Senhor proteja ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Proteja, Senhor, que esse vírus possa ser banido, Senhor, que possamos achar a cura, Senhor, logo, Senhor, as vacinas, Senhor, abençoa aqueles que estão trabalhando, Senhor, na ciência, Senhor, para que possam achar uma vacina para proteger, Senhor, evitar que tantas e tantas pessoas morram
como as que já morreram, Senhor. Mas eu creio, Senhor, que está tudo sob o teu controle, Senhor. E te agradecemos por tudo, Senhor, sabendo que o Senhor nos livra e nos guarda de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.